abatida dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos. Por exemplo, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 42 também é um salmo bastante conhecido, sobretudo daqueles que gostam de ler salmos, né? Tem aqueles que gostam especificamente de ler salmos, porque salmos têm essa capacidade. Das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Canções têm sido, cantadas com esse tema, usando esses versículos. Quem de nós já não cantou alguma música que justamente pegou esses versículos como tema de uma canção? Muitas vezes com a ideia justamente de transmitir a sede que a pessoa tem de Deus, o desejo que ela tem de Deus, ou então muitas vezes com a finalidade de nos convocar a termos esta sede, esse desejo de estarmos buscando o Senhor. Quando em 99 eu me converti, naquela época eram tempos diferentes, o acesso às mídias é muito diferente de hoje, né, meus irmãos? Hoje nós temos o celular, ele nos permite termos um acesso rápido, e naquela época era diferente, não existia celular, não existia essas coisas de tecnologia que hoje temos. Então o conhecimento, por exemplo, da música gospel era para quem estava no meio, do povo cristão. E eu lembro quando eu me converti, eu não sabia nada de música gospel, não conhecia nenhuma, mas eu lembro que coincidiu naquele período, em 99, ter disparado aquele CD do padre Marcelo Rossi, lembram? Que ele tinha, dentre as músicas que ele tinha, aquela uma, assim como a corça suspira pelas águas. Eu não conhecia a música gospel, mas eu peguei aquele CD do padre Marcelo Rossi e eu ficava escutando o dia todo. E essa música eu lembro, quando tinha esse trecho da palavra de Deus. Tantas outras músicas. Mas é interessante, meus irmãos, que a ideia, o porquê do salmista, e aqui nos diz, conforme os editores da Bíblia, que esse salmo foi composto pelos filhos de Corá. A ideia que eles querem transmitir nesse salmo tem uma ideia diferente. Existe uma razão, o porquê dele estar expressando esta sede. Havia um motivo, havia uma causa. Por que ele sentia tanta sede de Deus? Não era por um acaso. Circunstâncias o levaram a ter na sua alma, no seu coração, esse desejo profundo de Deus. Mas para que eu propriamente compartilhe com os irmãos, e o tema desta manhã tem como título: como agir no meio das lutas ou em meio às lutas. É necessário que eu faça uma análise histórica bem rápido, para que em cima dessa análise traz luz ao entendimento deste salmo. O antigo Israel, meus irmãos, naqueles tempos bem remotos do antigo Israel, antes do cativeiro, a vida espiritual da nação era muito diferente da nossa vida que nós hoje desfrutamos, a nossa realidade. Nós, graças a Deus, temos o privilégio de termos um templo, uma igreja muito próximo da nossa casa. As distâncias encurtaram, as programações são diversas, os muitos departamentos. Então nós podemos e temos o privilégio de pelo menos uma vez por semana vir na casa de Deus, amém? E tem aqueles que vêm mais, participam quase de todos os departamentos, e isso é tudo muito bom, mas naquela época não era assim. Havia apenas um ponto geográfico como referência de encontro do povo de Deus. Primeiro o tabernáculo, que era uma tenda gigantesca, foi primeiramente montada quando na peregrinação do povo, saindo da terra do Egito, indo para a terra de Canaã, e eles ali montavam então o tabernáculo, era uma tenda enorme. Esse tabernáculo era a casa de Deus, ali onde que os sacerdotes, os levitas,
eles ministravam, oficiavam naquele lugar. Depois eles entraram na terra prometida e o tabernáculo foi estabelecido na cidade de Siló. Então ali era o ponto de encontro. A nação distribuída em todo o território do país, eles vinham até Siló para prestar um culto com seus sacrifícios, participarem dos rituais. Depois adiante veio o templo que substituiu o tabernáculo, quando Salomão construiu então o templo, agora na cidade de Jerusalém, no Monte Sião. E era a mesma dinâmica. O povo ele vinha, né, e ali participava. E os irmãos pensam que era todas as semanas? Não. Eles vinham com muitas raras vezes, e a maioria das pessoas vinha uma vez ao ano. Uma vez ao ano eles saíam das suas casas, muitas vezes lá distante, às vezes no extremo norte do país, ou no extremo sul, lá nos desertos do Negueb, e iam até Jerusalém. E ali, principalmente por ocasião da festa da Páscoa, que era uma das principais festas, eles celebravam, eles adoravam, eles ofereciam seus sacrifícios, eles ouviam a lei, né, a leitura da lei pela boca dos sacerdotes. Era assim a dinâmica de vida espiritual da nação. E eu quero trazer 2 textos da palavra de Deus que comprovam, né, que nos dão prova desta realidade. O primeiro deles é 1 Samuel capítulo 1 e versículo 3. Eu acho que o irmão Samuel, que coincidiu, né, com o nome do livro, ele vai projetar e já projetou. Diz assim a palavra de Deus, é a respeito de Eucana, né, que veio ser pai então do profeta Samuel adiante. Diz-nos o texto assim no versículo 13: este homem subia da sua cidade. Que cidade era essa? Ramataim Zofim, né? Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, quando ainda era o tabernáculo em Siló. Agora eu quero pedir para que abram, né, o Mateus projeta em Lucas capítulo 2, versículo 41. Agora fala da família de Jesus. Já era um outro período, já tinham se passado centenas e centenas de anos. Nesse período já existiam as chamadas sinagogas. As sinagogas eram espaços de culto que foram criadas depois do cativeiro, durante o período do cativeiro. Por quê, meus irmãos? Quando a Babilônia veio, ela destruiu o templo, o primeiro templo construído por Salomão. Então o povo não tinha mais templo. E agora, como é que eles iam adorar a Deus? Foi ali que então surgiram as chamadas sinagogas, lá na Babilônia. E depois se espalharam nos territórios da nação, e hoje tem sinagoga no mundo todo. Mesmo que ainda existiam as sinagogas e que eles podiam se reunir com mais frequência, o templo, depois construíram um segundo templo, que foi chamado Templo de Herodes, né? Já lá nos tempos, né, de Neemias, mas ele foi aperfeiçoado por ocasião do rei Herodes. As pessoas tinham ainda o templo como única referência para o lugar de sacrifício, para o lugar de adoração e para as festividades religiosas. E também era uma vez ao ano que as pessoas geralmente participavam lá no templo. Olha o que nos diz o versículo 41 do capítulo 2. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Anualmente, uma vez ao ano, o Filho de Deus, o Criador do universo, ele ia com a sua família para participar das festividades no templo em Jerusalém. Olha que privilégio eu e você temos. Talvez o privilégio que eles não tinham na época. Dado esse contexto, meus irmãos, eu quero trazer uma outra informação que é muito pertinente. As pessoas, elas saíam de suas casas e elas iam, como é que era a forma delas irem até o templo? Não existia meio de transportes. Animal de carga era quanto muito para levar os seus pertences pessoais. As pessoas iam caminhando, e dependendo da região onde elas moravam, isso levava dias, poderia levar uma semana. Se ela morava no extremo norte da nação, até chegar lá no centro da nação, que era Jerusalém, levava em torno de 5 a 7 dias. Então as pessoas iam caminhando. E conforme elas iam caminhando, outras pessoas pelo caminho se somando a elas, ia se formando uma multidão. E aquela multidão ia descendo até Jerusalém. E iam se somando outras, iam se somando até que quando chegavam em Jerusalém era uma multidão enorme.
E a dinâmica dessa caminhada, meus irmãos, eles cantavam salmos que são chamados salmos de peregrinação. São os salmos do 120 até o 134. Eles iam cantando salmos, eles iam se alegrando. Sabe o Salmo 122 que a gente recita: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para eles tinha muito mais profundidade esse significado, porque era uma vez ao ano. A multidão chegava muitas vezes e a pessoa já tinha estabelecido na sua agenda, ela sabia que mais ou menos naqueles dias aquela multidão ia passar perto da sua propriedade. E aí era de costume eles dizerem: vamos para a casa do Senhor. E eles diziam: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Chegou o dia, chegou a hora, oh coisa boa. E eles cantavam, eles iam recitando salmos, eles iam entoando canções a Deus. Sabe aquele momento de dar um abraço: oh meu irmão, como passou rápido esse ano, e você está de novo aqui, Deus te abençoou durante esse ano, que bom, você está com vida aqui novamente. Nós vamos voltar para Jerusalém para celebrar o nosso Deus, para cantar louvores ao nosso Senhor, para oferecer os nossos sacrifícios, para poder ouvir a sua lei. Era uma alegria, era uma festa. Dado essa explicação, meus irmãos, vamos voltar para o Salmo 42. Por que o Salmo tem tudo a ver com esta realidade? Primeiro, tudo sugere, embora não esteja explícito no texto, mas tudo sugere que este Salmo, escrito pelos filhos de Corá, está retratando a realidade, se não deles próprios, daqueles filhos de Corá, mas eles estavam retratando a realidade de alguém que passou provavelmente em um período da sua vida, um período de cativeiro, onde ele foi levado para fora dos territórios da nação, e ele não estava tendo o privilégio de viver essa dinâmica, de poder ir em peregrinação à casa de Deus para adorar. É por isso que ele sentia sede. E por que tem esse entendimento? A Bíblia, na linguagem de hoje, os editores que inclusive colocaram lá no título: oração de um peregrino longe da sua pátria. E algumas questões nos mostram que de fato era essa a realidade que retrata o Salmo 42. Primeiro, porque ele fala de inimigos. Se você manteve a tua Bíblia aberta, olha o que ele diz lá no versículo 9, na parte B: porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam. Então ele fala de inimigo, de adversários. E por mais que dentro da nação havia ali inimizades, eventuais inimizades entre os próprios judeus e israelitas, mas nenhum deles podia impedir que o outro fosse ao templo. Esse impedimento era causado por uma distância geográfica levada para fora dos territórios. Uma outra informação que nos dá o texto é quando ele diz que os seus inimigos e os seus adversários o insultavam, dizendo: e o teu Deus aonde que está? Nenhum judeu, nenhum israelita diria para o outro israelita: onde é que está o teu Deus? Porque eles cultuavam o mesmo Deus. Então quem dizia onde está o teu Deus eram os de fora. Ué, aonde que está o teu Deus? Vocês não dizem, vocês de Israel, que vocês têm um Deus vivo, um Deus poderoso? Aonde que está então agora o teu Deus? Então tudo sugere que esse salmo retrata a realidade de um homem que estava longe de Israel e que agora ele estava privado, devido a esse cativeiro, de não poder viver esse dinamismo espiritual que ele como cidadão vivia com os demais, de poder todos os anos ir até a terra, até Jerusalém, para cultuar a Deus. Quando eu li antes o texto, me esqueci de ler, meus irmãos. Se o irmão Samuel quiser projetar novamente o texto de Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 44, pode botar o 42, o 43 e o 44, Samuel. Olha só como prova que era uma festa, né? Era uma multidão. Quando ele atingiu os 12 anos de idade, falando de Jesus, né? Subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem.
Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Ou seja, era aquela multidão. Era uma multidão que os pais pensaram, né? Jesus ele está lá com os adolescentes de 12 anos, né? Na multidão eu penso que havia os departamentos também, né? O departamento dos adolescentes de 12 anos, o departamento talvez dos mais idosos, talvez as mulheres mais ali para conversar entre elas, e iam nessa peregrinação. E tudo isso agora o salmista diz: eu não tenho mais. E somado a essa realidade de estar privado de Deus, ele soma os insultos e opressões que ele recebia dos seus inimigos. Os insultos principalmente com a seguinte questão: aonde está o teu Deus? Na primeira citação lá no versículo 3, na parte final, ele diz assim que os seus inimigos diziam continuamente, seguidamente. E lá no versículo 9, ele diz assim, dizendo e dizendo. Eles ficavam o tempo todo. E aí, onde é que está o teu Deus? E aí, onde é que está o teu Deus? Mas o teu Deus não vai te salvar? E o teu Deus não é o Deus vivo? Aonde que está o teu Deus? E eu penso, meus irmãos, que se há uma situação que o inimigo por vezes tenta nos confrontar justamente com essa situação, ele quer por vezes nos desestabilizar, querendo muitas vezes fazer com que nós venhamos duvidar a respeito do nosso Deus. Aonde que está o teu Deus? Era um cativeiro, e a pergunta que eu quero lançar para os irmãos: e toda essa realidade de opressão causava nele um abatimento de alma, como ele mesmo descreve: a minha alma está abatida, diz no versículo 6, e ele diz que as suas lágrimas eram seu alimento de dia e de noite. Ele chorava muito, ele chorava, eram lágrimas, 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 lágrimas e lágrimas. Eu pintei todo esse quadro para que você possa entender a realidade com que foi retratado o personagem deste salmo. Um personagem oculto, mas que mostra o quão profundo ele estava numa situação de dificuldade. E a pergunta que eu quero aqui lançar, primeiramente, colocando essa afirmação: todos nós, de uma ou outra forma, com graus menores ou maiores ou menores, nós em algum momento da nossa vida, nós também já vivemos algum tipo de cativeiro. Amém? Cativeiro pode ser traduzido por crises, momentos ruins, momentos difíceis da nossa vida, momentos que por vezes nos privaram das coisas boas, dos amigos, da família, das coisas de Deus, que nos privaram da alegria, que nos tiraram o ânimo. Qual foi o cativeiro que você já viveu, ou qual é o cativeiro que você porventura esteja vivendo? Ele pode ser de natureza física, por elementos que vêm de fora, que estão alheios à tua vontade. Você não tem controle sobre aquelas situações, eles chegam com uma imposição sobre você. Por mais que você tenta administrar, por mais que você tenta contornar, resolver, muitas vezes é muito mais forte, como disse o apóstolo Paulo quando testemunhou lá em 2 Coríntios, lá no primeiro capítulo, um dos versículos. Foram situações que foram acima das nossas forças, ao ponto, diz o apóstolo Paulo, de desesperarmos até mesmo da própria vida. Olha só, um homem de Deus, ele testemunhou que viveu realidades profundas, que foram adversidades que foram acima das suas forças. Então existem situações de cativeiro que estão alheios à nossa capacidade de muitas vezes contorná-los ou então administrá-los, porque eles vêm com força para muitas vezes tentar nos derrubar. Mas às vezes existem cativeiros que vêm de dentro para fora, por vezes até mesmo causados por uma situação que nós temos realizado. Qual é o teu cativeiro? Quais são os teus cativeiros? Eu aqui mencionei, citando exemplos: enfermidade, questões emocionais, apertos financeiros, crise conjugal e familiar, que causam privações físicas, emocionais e espirituais. Você tem passado por algum deles nesse período? E eu quero aqui destacar
baseado até mesmo naquilo que o próprio salmista escreveu. 3 ações ou 3 atitudes que eu e você precisamos ter quando nós enfrentamos o cativeiro. O primeiro deles é: não deixe de buscar a Deus. Não deixe de buscar a Deus. E aonde que nós encontramos essa informação no texto, meus irmãos? Se você manteve a tua Bíblia aberta, vai lá no versículo 7. Diz assim: um abismo chama outro abismo. Sabe quando você acha que aquela situação passou e agora vai amenizar? De repente vem outra pior. Um abismo chama outro abismo. Uma situação parece ser pior do que a outra. Você diz, agora passou, de repente vem uma pior. Um abismo chama outro abismo. E aí ele diz, né? O fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Mas ele diz no versículo 8: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Por uma ou outra situação, ele sentia o ministrar de Deus na sua vida, em meio àquela realidade de extrema dor, de extrema angústia, de extremo abatimento, de muitas lágrimas. Ele sentia o ministrar da misericórdia de Deus sobre a sua vida. E esse ministrar de Deus, essa misericórdia que estava sendo ministrada sobre sua vida, né, pela ação de Deus, fazia com que ele então diz ali na sequência do versículo 8: e à noite comigo está o teu cântico, o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ou seja, em meio àquela realidade, quando os inimigos ficavam o tempo todo insultando aonde está o seu Deus, ele continuava orando e cantando louvores a Deus. O inimigo quer te calar. O inimigo quer tirar dos teus lábios o cântico que você tem de louvor a Deus. Ele quer te desanimar ao ponto de você parar de orar. Mas quando você estiver enfrentando o cativeiro, continue buscando a Deus. Continue, procure sentir-se ministrado pela graça de Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. De uma ou outra forma, Ele age e Ele faz com que nós venhamos sentir força em meio até mesmo a uma realidade de extrema dificuldade. Continue buscando e adorando a Deus, porque quando está tudo muito bom é fácil adorá-lo, mas o desafiador é justamente nos momentos mais difíceis nós continuar dizendo: obrigado, Senhor, eu te amo, eu te adoro e eu continuo confiando em Ti. Qual é o texto na palavra de Deus, entre muitos, meus irmãos, que nós poderíamos citar, mas que eu lembrei? Foi a passagem quando o apóstolo Paulo e Silas estão na cidade de Filipos. E eles, o que acontece com eles em praça pública? Eles apanham, né? O apóstolo Paulo vai para Filipos sob uma visão de Deus. Ele vê um varão macedônio que aparece para ele em sonho e diz: passe para o lado de cá. Ele atravessa o mar, vai para as regiões da Macedônia, e a primeira cidade que ele procura é Filipos. É naquela cidade que ele expulsa uma menina com espírito, um demônio de adivinhação que tinha numa menina. Isso causou para Paulo e Silas um problema, porque aquela mulher dava lucro para os seus possuidores. Aí o que acontece? Sem julgamento, sem processo legal, eles simplesmente botaram Paulo e Silas na praça e baixaram a ripa neles. Abaixaram a ripa. Paulo poderia ter dito: Senhor, eu não quis vir para cá, eu queria ir para Troade, lembra? Mas o teu espírito me impediu. Eu queria ir para outras regiões da Ásia, mas o Senhor me impediu. O Senhor me mandou eu vir para cá, e agora o Senhor permite com que eu apanhe em praça pública, sem o devido processo legal. Eu sou um cidadão romano, eu tenho direito de passar pelo processo do julgamento, mas ele não teve esse direito. Depois as autoridades perceberam o erro que cometeram, né? Ficaram com medo, porque no outro dia eles perceberam, foi-lhes informado que esse Paulo é um cidadão romano. Como é que a gente fez isso? Porque não se fazia isso com um cidadão romano. Mas o mais interessante dessa história, sabe o que é, meus irmãos? Eles foram lançados no calabouço, e lá no calabouço eles não questionaram, eles não duvidaram, eles não praguejaram, eles não chutaram o balde. Mas diz-nos o texto que eles começaram a louvar e a orar ao Senhor.
a louvar e a orar ao Senhor. E aquele louvor e aquela oração chegou aos ouvidos dos demais que estavam naquela prisão. Olha o testemunho maravilhoso que aqueles homens deram. Continue adorando, continue louvando, mesmo quando o cativeiro te coloca numa situação extremamente difícil e ruim. Continue buscando a Deus em meio às lutas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas eu quero, dentro dessa ideia, ainda transmitir um outro conceito, uma observação. Dentro dessa ideia de nós justamente não deixarmos de buscar a Deus, que era as lembranças que ele tinha. Eu até me esqueci de mencionar, meus irmãos, porque olha o que ele diz no versículo 4: eu lembro-me destas coisas. Ele lembra da sua procissão que ele participava. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor. Era uma festa, era uma alegria. Ele lembrava disso lá no cativeiro. Eu lembro, eu guiava a multidão em procissão. Nós cantávamos salmos, era grito, era festa, era alegria. E sabe o que isso me faz entender, meus irmãos? Que quando ele desfrutava da liberdade, ele usou dessa liberdade para dar sempre o melhor para o seu Deus. A gente não sabe, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala do tempo oportuno, do tempo inoportuno. A Bíblia fala em termos figurados do tempo que é dia, do tempo que é considerado noite. Trabalhemos enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Ainda eu e você desfrutamos de uma liberdade maravilhosa. Então não despreze, aproveite, não deixe de congregar, não deixe de buscar, não deixe de servir a Deus. Porque talvez, e eu não estou desejando, mas é possível que em algum momento o cativeiro venha manifestar na nossa vida. E quando nós estivermos talvez lá no cativeiro, privado desses privilégios que hoje nós temos de estarmos prestando a nossa vida ao nosso Deus, nós não venhamos pesar na consciência e dizer: puxa, eu tinha tantas oportunidades e eu desprezei, agora eu quero e não posso. Então valorize o tempo de agora. Não deixe de servir a Deus. E eu quero aqui destacar alguns textos da palavra de Deus que nos dão uma exortação a respeito disso. Primeiro, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar. Precisamos congregar. Alguns dizem: por que na igreja eu posso adorar a Deus no meu quarto? Mas a vida espiritual do povo de Deus não é apenas numa relação particular minha com Deus, ela está também ligada ao meu próximo. É a comunhão da igreja, é a eclésia do povo de Deus. Amém? Sirva ao Senhor. Romanos 12, 11, eu pedi para o Samuel separar ali. Diz assim: no zelo não sejam remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Na versão da linguagem de hoje eu gostei muito, traduz esse versículo assim: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Se alegre na presença de Deus. Dê o teu melhor para o Senhor. Dedique o melhor da tua vida, dos teus anos para o Senhor, porque haverá tempo em que talvez, por circunstâncias naturais da vida, muitos de nós estaremos privados. Quem dos irmãos conheceu a irmã, afinada irmã Ruth Kim? Alguém dos irmãos aqui conheceu? Aquela mulher era uma mulher assim que às vezes eu até me senti incomodado, tanto que ela gostava de servir a Deus, no sentido assim que ela trabalhava e ela exigia que nós tínhamos que trabalhar também, na mesma intensidade. E ela dizia, ela cobrava: meu filho, vai lá e faz a obra do Senhor. Aquela mulher viveu com uma intensidade que os últimos 5 anos de vida dela foi numa cama, porque ela teve um acidente. E eu lembro que eu já morava fora, nós estávamos orando, já exercendo o trabalho pastoral, quando nós vínhamos para a cidade e visitávamos ela, e ela sempre dizia como eu gostava, como eu queria poder novamente estar lá. Mas ela estava conformada, ela sabendo que o tempo dela já estava findando. Olha o testemunho dessa mulher, olha o testemunho que eu e você podemos dar, servindo ao Senhor com fervor.
A segunda atitude que eu e você precisamos tomar em meio às lutas é manter as nossas convicções de fé. Esse homem poderia, em meio àquela realidade extrema de dureza, de angústia, de abatimento de alma, de lágrimas, de insultos, ele poderia questionar Deus. Ele poderia dizer: será que Deus realmente existe? Será que porventura eu não estou vivendo uma fé que é uma mentira? Porque se eu estou aqui todo esse tempo e os meus inimigos continuam me insultando e dizendo: aonde está o meu Deus? Por que meu Deus não defende a minha causa? Ele até em um certo momento, ele levanta esse tipo de questionamento. Ele diz assim: por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que eu tenho que viver essa realidade? Mas em meio a essa situação terrível, ele também continua declarando afirmativas a respeito de Deus, que mostram que mesmo sob aquela condição difícil, os seus conceitos, as suas convicções não foram abaladas. E eu quero destacar algumas que o texto nos traz. A primeira delas, quando lá no versículo 2 ele se refere a Deus como o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Os deuses das outras nações eram deuses de mentira, eram deuses mortos, mas o Deus de Israel, o Deus da igreja, é o Deus que venceu a morte, Ele é o Deus vivo. O mundo tenta dizer que nós vivemos uma crendice, uma mentira, mas nós continuamos declarando: eu creio no Deus vivo. A despeito da circunstância, de qualquer fator que possa dizer do contrário, nós continuamos declarando: nosso Deus é o Deus vivo. Ele continuava, conforme ele diz nas suas palavras, no final do versículo 5: o Deus que é meu auxílio e é o meu Deus. Ele continua sendo o meu Deus. Nada mudou das suas convicções. Isso ele diz lá no final do versículo 5. No versículo 8, ele se refere como o Deus da minha vida. E no versículo 9, o Deus que é a minha rocha. Ou seja, o Deus vivo, o Deus que é o seu auxílio, o seu Deus, a sua vida, a sua rocha. E sabe, meus irmãos, estive pensando muitas vezes, até homens de Deus, homens que amam as coisas de Deus, passaram por crises de fé. Eu quero citar dois na Bíblia. O primeiro deles, eu vou pedir para o Samuel projetar o texto de 1 Samuel. 1 Samuel nada. É Jeremias 15:16. Jeremias é um homem que pregou 30 anos, meus irmãos, com um povo que não deu ouvidos para ele. Em um dado momento, Jeremias chegou ao extremo de amaldiçoar o próprio nascimento. Ele disse: maldito o dia em que eu nasci. Maldito o dia que minha mãe me concebeu, ele disse. Eu queria ter morrido naquele dia. Esse homem chegou aos extremos. Ele chegou a um ponto de dizer assim: eu não vou mais falar de Deus. Eu não lembro a referência, não procurei, mas procura no Google que os irmãos vão achar. Ele diz: eu não vou mais falar de Deus, eu estou cansado. E aí ele diz: isso foi como fogo ardente em meu coração, queimou os meus ossos. Eu queria calar, mas não conseguia. A palavra de Deus me vinha à boca, mas ele estava cansado. E aí ele diz isso aqui para Deus, Jeremias, eu disse 15:16. Achar as tuas palavras, mas não é essa aí não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu dei a referência errada. Vê o 17, meu irmão. É 15:18, desculpa, é o versículo 18. Por que dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e você não me admite cura? Seria tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Ele está questionando Deus. Ele diz assim: por que você não cura a minha ferida? Por que a minha alma dói e você parece que não se importa? E aí ele diz assim para Deus: será que você é uma ilusão para mim? O que é ilusão, meus irmãos? É uma mentira, né?
Será que tu é uma mentira para mim, Deus? Será que esse tempo todo eu fiquei pregando sobre você, mas você é uma mentira? Será que você me enganou? Aí Deus fala, né? Claro que Deus vai ministrar no coração de Jeremias. Às vezes eu penso assim, meus irmãos, vamos tentar imaginar, conjecturar uma atitude de Deus lá no céu, né? Deus dizendo assim: não coloque isso na minha palavra, que isso é um escândalo. Eu não quero homens que questionam a mim. Mas Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que Ele deixou até mesmo os pontos mais fracos dos servos dele, justamente para provar que não existe super-homem. Até os homens de Deus, em dado momento, às vezes dizem bobagem. Jeremias era um baita profeta de Deus, mas em meio à sua dor, ele foi sincero com Deus. Ele foi muito sincero. Qual outro exemplo da Bíblia, meus irmãos, que perdeu a sua convicção? O João Batista. O João Batista é aquele cara que surgiu no deserto pregando batismo de arrependimento, e diz-nos a palavra que multidões vinham para ouvir a sua mensagem e serem por ele batizados. Ele falou a respeito de Jesus, e dentre as muitas coisas que ele falou de Jesus, qual a que mais se destaca? Ele apontava para Jesus e ele dizia assim, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno sequer de curvado desatar a sandália dos pés dele, porque ele é maior do que eu, porque ele veio antes do que mim. Eu sou o precursor, eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o Messias. Mas quando esse homem vai preso por Herodes, ele passam-se os dias, e aí ele pensa: Jesus vai vir me livrar, e Jesus não foi livrar ele. E aí o que o João Batista disse? Chamou seus discípulos lá na cadeia e disse: é o seguinte, vai lá e pergunta para esse Jesus se ele é de fato aquele que nós estamos esperando, ou nós precisamos esperar outro. Ou seja, o João Batista entrou em crise de fé. A sua convicção foi abalada. Muitas vezes nós vivemos esses extremos, e eu não sei se você teve essa ousadia. Eu particularmente, da minha parte, nunca tive essa ousadia de dizer isso para Deus, mas eu conheço de pessoas, e nem por isso eu sou melhor do que elas, ou elas são inferiores a mim. Cada um vive a sua realidade. Deus conhece as nossas estruturas, Deus conhece o nosso coração. Ele não vai deixar de te amar, Ele não vai te amar mais por aquilo que você faz, ou Ele vai te amar menos por aquilo que você deixou de fazer. Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar te amando da mesma forma. E se Ele perceber que em alguma situação a nossa fé foi fragilizada, as nossas convicções foram abaladas, Ele, com a sua graça, vai vir e vai ministrar sobre nossas vidas, amém? Porque Ele é Deus maravilhoso. E aí eu quero dar um exemplo daqueles que não se deixaram abalar pela sua fé. O primeiro deles é Paulo, quando também na prisão ele disse as seguintes palavras em 2 Timóteo 1,12: Eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem eu tenho crido. As pessoas ali fora se agarram nas suas ideologias, nos seus conceitos, e quando elas vivem a adversidade, elas abandonam com facilidade, porque aquilo não é movido de uma convicção. Porque é que eu e você podemos dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido? Porque nós conhecemos a Deus muito mais do que nós lemos na palavra. Nós conhecemos porque essa verdade testifica na nossa vida. Se você já vivenciou e viveu esse Deus vivo atuando na tua vida, você sabe do que eu estou falando. Deus não é uma teoria, Deus é a verdade habitando dentro de nós. Sabe aquilo que o apóstolo Paulo disse? O Espírito é o que? O penhor da nossa salvação. Nós hoje cremos porque há um ser que habita dentro de nós, e este ser é o Espírito Santo. Ele é a garantia de que aquilo que está na palavra de Deus é a verdade. Então nós falamos e continuamos firmes nas nossas convicções, porque elas não podem tirar aquilo que eu e você já vivemos e que foi testificado desta verdade em nós. Então a gente continua dizendo, até mesmo Jeremias, quando ele disse: eu não vou mais falar de Deus, mas ele disse: isso foi como um fogo em meu coração, que queimava os meus ossos, e eu já não pude me calar. Ele continuava falando, e nós continuamos a servir, e nós continuamos movendo por convicção na palavra de Deus. Seja como os amigos de Daniel,
que mesmo sendo ameaçados a serem lançados na fornalha ardente, eles disseram para o rei: nós não vamos se curvar para a tua estátua, porque se o nosso Deus nos livrar, ou se Ele não nos livrar, nós continuamos apenas servindo ao nosso Deus. E um exemplo que eu acho maravilhoso é o exemplo daquela menina na casa de Naamã. Ela também era uma cativa, foi tirada da sua terra, da sua família, era escrava na casa de um gentil. Mas lá na casa do gentil, vendo a dor e a desgraça daquele que lhe oprimia, que era Naamã, ela disse: se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Israel. Sabe quem era o profeta? O profeta era a figura do Deus que ela servia. É como se ela dissesse: se ele conhecesse o Deus que está na vida daquele profeta, as suas convicções não foram abaladas. Ela estava sangrando, mas ela continuou testificando do Deus que cura. Às vezes você está sangrando, às vezes você está em lágrimas dia e noite, mas você continua dizendo para as pessoas: entregue tua vida para Jesus, porque Ele pode mudar a tua vida, porque Ele é o Deus vivo, o Deus poderoso. Você está sangrando, mas você leva esperança para a vida das pessoas, porque nada pode tirar as tuas convicções. E por fim, mantenha a tua esperança. É a terceira e última atitude. Aquele salmista poderia ter dito: acabou, não quero mais. Mas ele mesmo se auto-ministrava. Ele dizia, por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Agora no versículo 11 ele incrementa, olha o que ele diz no versículo 11: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda vou voltar a participar daquela procissão que desce até Jerusalém. Era uma esperança que estava atrelada a uma realidade terrena. A nossa esperança vai muito além. É possível, meus irmãos, eu não quero que assim seja, mas é possível que a nossa realidade talvez não melhore nas questões terrenas, mas nós temos uma realidade guardada e preservada para nós nos céus. O apóstolo Pedro lhe diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, uma herança inacessível, guardada e reservada para nós lá nos céus. E nós temos essa esperança, como diz na camiseta de uma das irmãs que cantava aqui no louvor, e eu não sei se você leu, diz assim: a esperança é a âncora da nossa alma. É uma passagem de Hebreus 6,19. A esperança é a âncora da nossa alma. Quando parece que tudo acabou, você continua projetando as tuas esperanças na promessa que o Senhor Jesus Cristo disse. E Ele disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito para vocês, e eu vou voltar para que onde eu estou vocês também estejam um dia comigo. Essa é a nossa esperança. Então, se esse homem ainda acreditava que um dia ele voltaria naquela realidade terrena a louvar a Deus, nós dizemos que nós continuamos com essa esperança, porque dentro dos pilares da vida cristã, a fé, o amor e a esperança fazem parte. Permanecem a fé, o amor e a esperança. A fé na verdade, o amor na nossa relação com Deus e com o nosso próximo, e a esperança daquilo que o Senhor Jesus nos deu como promessa. Eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo: não deixe de buscar a Deus em meio às lutas. Mantenha as tuas convicções de fé e mantenha a tua esperança. Vamos nos colocar de pé?